Irmãos, hoje nós vamos falar de algo muito precioso. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? E o tema de hoje é amigo assim, só Jesus. Amigo assim, só Jesus. Diz que numa guerra, um soldado chegou ao seu superior e disse: Senhor, eu quero permissão para buscar um soldado, um amigo meu que ficou lá no campo de batalha. Mas aquele superior disse: não, você não está autorizado, porque provavelmente ele está morto. Ele já está morto. Mas aquele soldado, desconsiderando as ordens, ele saiu e foi atrás do seu amigo. Uma hora mais tarde, ele voltou com o seu amigo nos braços, morto. Aquele general ficou muito bravo. Eu não falei para você que ele estava morto? E agora eu não perdi um, eu perdi dois, porque você está muito machucado e além de tudo vai ser preso, porque você desobedeceu a uma ordem, vai passar por disciplina, você foi, não cumpriu o que eu mandei. E aquele homem virou e falou assim: valeu a pena se sacrificar e buscar e trazer um cadáver? Aquele soldado virou: sim, Senhor, porque quando eu encontrei o meu amigo, ele ainda estava vivo. E ele pôde me dizer: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. Hoje é o culto do amigo. E isso significa duas coisas para nós. Significa que você teve coragem de convidar alguém, né? Você convidou alguém para estar aqui conosco. E essa pessoa teve coragem de vir, né? Está aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Mas antes de qualquer coisa, irmãos, eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e dissesse para ele: eu sabia que você viria. Irmãos, a vida é feita de relacionamentos. A nossa vida é feita de relacionamentos. Nós temos amigos de infância, nós temos amigos de trabalho, amigos de academia, amigos de igreja, amigos que, quando você mais precisa, eles somem, desaparecem. Ou também aquele amigo que só manda mensagem quando está precisando de um favor, de alguma coisa, né? Tem esses amigos. E se você não conhece amigo assim, talvez você é um deles. Você também é um desses amigos. Mas hoje eu queria falar de um amigo diferente. De um amigo que não falha. De um amigo que não chega atrasado. De um amigo que não está com você só quando ele precisa. Mas um amigo que nunca te abandona. E o nome dele é Jesus. Jesus é esse melhor amigo. E nós vamos conhecer então esse amigo através de uma história muito linda. Eu amo essa história. E é uma história profundamente humana, mostrando que Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E essa história está registrada em João capítulo 11, que é a amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro. Jesus era amigo deles. Essa é uma história conhecida. Eu vou citar alguns versículos, vou projetar, mas eu só vou fazer um resumo para vocês entenderem. Lázaro, o amigo de Jesus, fica doente, muito doente. E Marta e Maria mandam uma mensagem para Jesus, porque Jesus estava numa cidade a 1 dia de distância. E o mensageiro sai com essa mensagem: aquele que o Senhor ama está doente. Mas Jesus, ele amava essa família, amava todos eles. Só que Jesus não sai correndo. Jesus fica ali naquele lugar mais 2 dias. E o texto vai dizer que Lázaro morre. Lázaro morre. E nesse tempo, então, nós temos choros, nós temos dor, questionamento. E então, o grande milagre: Lázaro é ressuscitado. Mas no meio dessa história, no meio desse relato, a gente não vê só o poder de Jesus operando sinais e maravilhas, mas a gente vê a profundidade da amizade que Jesus tinha com aquela família.
o relacionamento que Jesus tinha com aqueles que ele amava. E a partir dessa história, eu quero ver 3 verdades com você sobre esse amigo chamado Jesus. E a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus é o amigo que ama de verdade. Jesus é o amigo que ama de verdade. E o versículo 3 do capítulo 11 diz assim, que é a mensagem que as irmãs mandam, que é uma mensagem tão simples, mas tão linda. Aquele que o Senhor ama está doente. Irmãos, prestem atenção nessa frase. Elas não dizem assim, Senhor, aquele que te ama muito está doente. A mensagem não foi, Senhor, aquele que te serve está doente. Elas também não disseram, Senhor, aquele que é um dizimista fiel está doente. Não. Elas disseram, aquele que o Senhor ama está doente. Sabe por quê, irmãos? Porque aquelas mulheres não confiavam no amor de Lázaro para com Jesus, mas elas confiavam no amor de Jesus para com Lázaro. Elas sabiam que ele amava aquela família. E a base da nossa esperança, irmãos, não é o quanto nós somos fiéis, o quanto nós somos bonzinhos, não, mas o quanto Deus é fiel, o quanto Ele é bom. Não é o tamanho da nossa mão em Deus, mas é o tamanho da mão de Deus em nós. É isso, irmãos. Olha o que 1 João, capítulo 4, versículo 19 diz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, aleluia. Foi Ele quem nos amou primeiro, irmãos. Porque o evangelho não é se você amar direito, Deus vai te amar de volta. Não, esse não é o evangelho. O evangelho é Deus amou primeiro. E é esse amor que transforma a sua vida, que transforma a minha vida. Mas quantas vezes, irmãos, a gente mede o nosso amor por base no que a gente faz. Por exemplo, a gente baseia pelos nossos acertos. Hoje eu li a Bíblia. Nossa, Deus deve me amar mais hoje. Ou a gente baseia pelos nossos erros. A gente fala, pisei na bola. Deus deve estar me odiando hoje. Será que é assim? Será que é assim? Mas não é, irmãos. Porque Jesus, ele olha para Lázaro. Um homem que estava doente, um homem frágil, incapaz. E a Bíblia destaca para nós, olha que lindo, o versículo 5. Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Irmãos, Jesus ama os amigos imperfeitos, como eu e como você. Porque Cristo não ama porque nós somos bons, mas Cristo nos ama porque Ele é bom, aleluia. É Ele quem é bom, porque nós não somos. Eu gosto muito dessa expressão, de Paulo. Nós somos um trapo de imundície, mas o nosso Deus é bom, Ele é perfeito. Jesus é tipo aquele amigo que você está descabelado, com pijama velho, dentro de casa, e ele chega para você, bora tirar uma foto? Vamos tirar uma foto? Assim mesmo. Jesus é assim, porque Ele vê a nossa alma descabelada, Ele vê a gente cheio de falhas, cheio de imperfeição, e ainda assim Ele diz, eu escolho você, eu amo você, eu morri por você. É isso que Jesus faz. E se você está aqui, meu irmão, achando, eu não sou digno. Eu não sou digno desse amor, desse Deus. Se você chegou nessa conclusão, você já entendeu a primeira parte. Você não é digno. Eu não sou digna. Nenhum de nós somos digno.
Mas olha a mensagem do Evangelho. Romanos 5:6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Ele morreu quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios. Irmãos, Jesus não veio chamar a gente perfeita. Foi o que o Lucas falou, a gente está pensando em pôr até uma placa lá fora. Proibido entrar de gente perfeita. Aqui não é lugar para gente perfeita, e Jesus não chamou pessoas perfeitas, mas Ele veio chamar pecadores, amigos quebrados, para nos salvar, transformar, nos adotar e nos tornar filhos. É isso que Jesus fez. Jesus ama de verdade. Vira para o teu irmão aí do lado e fala: Jesus ama de verdade. Mas Jesus é um amigo também. Olha só essa, hein? Jesus é o amigo que atrasa no seu relógio, mas nunca no dele. Jesus atrasa no seu relógio, mas nunca no dele. Olha João capítulo 11, nós vamos ficar no capítulo 11, versículo 6. Quando ouviu que Lázaro estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros. Isso parece coisa de amigo? Você recebe a notícia que o seu amigo está na UTI, nas últimas. Você vai virar e vai dizer: top, daqui 2 dias eu vou lá ver ele. Você faria isso, irmão? Não! Jesus fica mais 2 dias ainda aonde ele estava. E Lázaro morre. Lázaro morre. Do ponto de vista humano, do ponto de vista meu e seu, Jesus chegou atrasado. Jesus chegou tarde. A oração não funcionou. A oração foi muito fraca. Jesus não viu aquela oração. O milagre não veio no tempo esperado. É isso que a gente pensa. Mas, irmãos, Deus é soberano. Ele não responde às nossas orações conforme os nossos caprichos, conforme as nossas vontades, mas Ele ouve, cumpre os seus projetos através de um plano perfeito que Ele tem. E tudo o que Ele faz é para a glória dEle e para o nosso bem. Eu costumo dizer que Deus não faz aquilo que a gente pede, Ele faz aquilo que a gente precisa, que a gente necessita, porque Ele conhece. Eu não projetei esse versículo, mas olha o versículo 4 de João 11, diz assim: ao receber a notícia que Lázaro estava doente, lá quando ele estava doente ainda, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Irmãos, Jesus não atrasou por descaso. Não. Jesus atrasou porque havia um propósito muito, muito maior. Lembra que eu disse que Jesus estava num lugar a 1 dia de caminhada? Quando o mensageiro saiu, ele levou quanto tempo para chegar em Jesus? 1 dia. Provavelmente, quando ele estava falando com Jesus, Lázaro morreu. Porque aí Jesus disse para ele: não vou ainda, né? Agora eu não vou. E o texto diz que ele ficou mais 2 dias. 1 dia para o mensageiro vir, 1 dia para o mensageiro voltar. 2 dias. No 3º dia, o mensageiro volta para dizer que Lázaro tinha morrido. Mais 1 dia, 3 dias. E aí Jesus vai com ele. Mais outro dia. Quanto dia? 4 dias. Por que Jesus demorou 4 dias para ir até Lázaro? Porque havia uma compreensão dos rabinos, dos judeus, né, dos estudiosos da época, que uma pessoa podia ser ressuscitada até 3 dias depois de morto. Mas 4 dias era impossível. Só o próprio Deus poderia fazer isso. Jesus vai ao 4º dia, porque ele tinha um propósito muito maior. Lembra que eu disse?
O propósito de Jesus era provar para aquele povo que ele amava aquela família, sim, mas que ele não era um profeta qualquer, mas ele era o próprio Deus encarnado no nosso meio. Ele fez isso para revelar a glória de Deus. Ele fez isso para fortalecer a fé dos discípulos. Ele fez isso para mostrar que ele não era apenas alguém qualquer que cura enfermos, mas é que ele era o Senhor sobre a morte e sobre a vida. Esse é o nosso Deus. Irmãos, quantas vezes eu e você às vezes pensamos assim: Deus chegou tarde. Deus está atrasado. Eu já perdi a oportunidade. Senhor, esse relacionamento acabou, já não tem mais jeito. Ou a gente pensa: meu casamento já morreu, não tem mais jeito. Minha fé esfriou, não tem como reacender. Quantas vezes nós achamos que Deus está atrasado? Que Deus está atrasado. E Marta e Maria também pensaram isso. Olha o que elas dizem no versículo 21 e repetem no versículo 32. Senhor, se estivesse aqui meu irmão, não teria morrido. O que elas quiseram dizer? O que elas quiseram dizer para Jesus? Você chegou atrasado. O senhor está atrasado. Se o senhor tivesse vindo antes, ele não tinha morrido. O Senhor está atrasado. Mas Jesus responde para elas: eu sou a ressurreição e a vida. Tanto que elas ainda não... eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir no último dia. Não, Jesus disse: não, me leva lá para o túmulo. É hoje, é agora. Era Jesus dizendo, quando Jesus dizia: eu sou a ressurreição e a vida, Jesus estava dizendo: Marta, eu não cheguei atrasado, eu vim exatamente no momento certo em que o milagre será muito, muito maior do que o lamento, muito maior do que o choro e a tristeza de vocês. Irmãos, às vezes Deus parece aquele amigo que você marca 18 horas e ele chega às 19h45. Só que o nosso Deus é diferente, porque com esse amigo você fica bravo, você se irrita. Mas, irmão, Jesus nunca erra a hora, meu irmão. Ele nunca erra a hora. E se ele atrasar na sua vida, é porque ele está preparando algo muito, muito, muito maior, muito melhor. Irmãos, talvez não seja o milagre que você quer que Deus está fazendo, mas é a obra profunda que Ele sabe que você precisa. Talvez você está se achando longe de Deus há anos. Talvez você pense: já passou da hora. Eu já vivi meu jeito. Deus não vai querer mais saber sobre mim. Mas hoje, irmão, Jesus está dizendo para mim e para você: mesmo depois de 4 dias, eu ainda chamo mortos para fora, aleluia. Para o nosso Deus não há impossível. Ele chama Lázaro para fora do túmulo. E essa noite, Ele também chama você da morte espiritual para a vida. Para uma vida de fé, uma vida de reconciliação com Deus, uma vida de perdão e graça. Porque esse amigo pode atrasar no seu relógio, mas nunca no dele. Mas em terceiro lugar, Jesus é um amigo que chora com você, mas não fica só no choro. Jesus não fica só no choro. Olha o versículo 35 aí na sua Bíblia. É considerado um dos menores versículos de toda a Bíblia. Mas tem outro menor, né? A gente acha que é esse, mas existe o Disse Jó. Disse Jó é um pouquinho menor. Mas olha esse versículo. Jesus chorou.
Irmãos, você consegue entender que o próprio Deus, aquele que estava encarnado entre nós, que é todo poderoso, chorou. Jesus chorou. E eu pergunto para você, Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado? Sim ou não? Ele sabia. Ele sabia que Lázaro iria reviver, ele seria ressuscitado. Ele sabia que o final da história ia ser glorioso, maravilhoso. Mas mesmo assim, ele se comoveu. Ele teve compaixão daquelas amigas dele. Ele sentiu a dor que elas estavam sentindo. Irmãos, nós não temos um Deus distante. Nós não temos um Deus frio, impessoal. Não. Nós temos um amigo, um Deus encarnado que entrou na nossa história, um Deus que sentiu as nossas dores. Jesus passou fome, Jesus passou frio, Jesus chorou. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus não pecou. E hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus não é apenas uma verdade absoluta, meu irmão. Ele é também compaixão absoluta. Ele sente as dores que você sente. Ele sente a tristeza que você sente. E talvez vocês que estão aqui, principalmente os homens, aprenderam que tem que engolir o choro. Não, homem não chora. Já ouviu isso? Homem não chora. Ou crente forte não se abala. Ou se tem fé, não sofre. Irmãos, olha o texto, isso não é bíblico. Marta chorou. Maria chorou. Os judeus choraram. E Jesus chorou. Então, meus irmãos, pode chorar. Porque a lágrima, ela fala o que às vezes a sua boca não consegue falar. E Jesus, ele não apenas chora, mas Jesus, ele aproximou-se do túmulo. Jesus dá uma ordem. Ele olha e diz: Lázaro, vem para fora. Antes ele dá uma outra ordem, né? Ele diz para aqueles homens: tirem a pedra. Irmão, Jesus podia tirar pedra, sim ou não? Claro que ele podia. Mas tem coisa, irmãos, que eu e você podemos fazer. Aquilo que eu e você podemos fazer, Jesus não faz. Ele faz o que é impossível. O possível eu e você fazemos. Abrir o túmulo, os homens podiam. Mas ressuscitar, só ele podia. Porque ele é o amigo que senta do seu lado, irmão, quando você desaba. Ele é seu amigo, mas ele também te levanta quando você não consegue mais ficar em pé. Sabe aquele amigo que chora com você, mas depois ele diz assim: agora chega, hein? Levanta, bora, vamos viver, vamos reagir. É isso. É isso que Jesus faz, só que ele faz muito mais do que isso, porque ele não só te anima, ele te dá vida nova, aleluia. Jesus não só te anima, ele te dá uma vida nova. Irmãos, o evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Tipo, você consegue, acredite em você. Não. O evangelho não é isso. O evangelho tem uma mensagem muito mais honesta. Olha Efésios 2:1. Diz assim: você está morto em delitos e pecados. Ele é honesto. Mas aí ele traz uma palavra ainda mais poderosa no versículo 4 e versículo 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, aleluia. Ele nos deu vida.
Irmãos, Jesus não veio só para nos consolar. Ele veio para te salvar. Ele veio para te perdoar. Ele veio para te regenerar. E Ele veio para fazer de você uma nova criatura. Aleluia. Uma nova criatura. Por isso, concluindo já, Jesus é o amigo que te ama de verdade. Apesar de quem você é, Ele te ama de verdade. Jesus é o amigo que parece atrasar, mas Ele sempre age no tempo perfeito. Jesus é o amigo que chora com você. Sim, Jesus chora com você, mas Ele também te chama para fora da morte. Ele te chama para uma nova vida. Hoje, irmãos, nesse domingo, nesse culto do amigo, não foi só o seu amigo que te trouxe aqui. Nenhum de nós. Porque quem nos trouxe até aqui nessa noite foi Jesus Cristo. Foi o amigo perfeito. Foi o próprio Deus na sua soberania. E Ele trouxe você aqui hoje para você ouvir uma coisa. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas ele termina com uma pergunta: crê nisso? Você crê nisso, irmão? E não se trata de entregar sua vida a uma religião, não. Quando Jesus disse, é porque se trata de passar da morte para a vida. Da morte para a vida. É deixar o túmulo do pecado, o túmulo da culpa, o túmulo da autossuficiência e correr para esse amigo, meu irmão. Correr para Ele, que morreu na cruz por amor a mim e a você. Mas esse Cristo que morreu, Ele ressuscitou e está conosco, aleluia. Hoje, pela graça de Deus, você pode confessar o seu pecado. Hoje, você pode entregar a sua vida a Ele. Hoje, você pode fazer isso sabendo que a salvação é pela graça, mediante a fé. E Efésios 2:8 vai dizer que nem a fé é nossa, que a fé não vem de você, é dom de Deus. Que Deus nos dê, irmãos, um coração grato a esse amigo chamado Jesus. Fé para confiar nesse amigo. E coragem para sair do túmulo quando ele disser: vem para fora. Mas, irmãos, olha que lindo que o próprio Jesus disse em João 15, um pouquinho aí para frente, versículo 13 em diante. Jesus está dizendo isso para mim e para você hoje. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo, não é alguma coisa, irmão, tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda, aleluia. E eu queria encerrar com uma história.
uma história que sempre mexeu muito comigo. Alguns irmãos missionários estavam no Vietnã, no tempo da guerra. E eles não sabiam falar aquela língua. Então eles tinham muita dificuldade para se comunicar. E muitas vezes eles se comunicavam por mímicas, por gestos com as mãos. E num dia caiu uma bomba num vilarejo. E uma criança foi gravemente ferida. E essa criança começou a perder muito sangue. Os missionários ficaram desesperados. Chamaram um médico, tentaram estancar aquela hemorragia. E ela só perdia o sangue, foi se desfalecendo. E eles então, o médico falaram, nós precisamos conseguir um sangue compatível ao dela. Um doador. E eles começaram a fazer testes, mas lembram, eles não conseguiam falar a língua. E aí eles faziam gestos e ninguém entendia o que eles queriam. E eles tentaram achar um sangue para que aquela criança sobrevivesse. Até que uma hora uma criança, um menino, disse, pode tirar o meu sangue. E eles tiraram o sangue, fizeram o teste e diagnosticaram que aquela criança era um doador compatível, tinha o mesmo tipo sanguíneo. Então, eles fizeram a transfusão do sangue daquele menino para a criança que estava quase morrendo. Só que durante o tempo em que estava passando o sangue, porque lá não tinha muito, era direto, de um para o outro, aquele menininho começou a chorar, correr lágrimas nos seus olhos. E o médico tentou perguntar, mas está tudo bem? Está tudo bem. E ele escondia. Mas ele continuava chorando. Então ele chamou uma enfermeira que falava a língua e falou, pergunta para ele por que ele está chorando. Por que ele está chorando? Se ele está com dor, se está doendo, se alguma coisa está acontecendo. E aí aquela enfermeira perguntou para ele e ele disse, não, eu não estou com medo, não, eu não estou, pode tirar o meu sangue. Eu só estou com medo de morrer. E aí aquela enfermeira disse, não, você não vai morrer. Mas mesmo assim ele chorava, e quando acabou, o médico perguntou o que aconteceu, por que ele chorava. Disse, ele estava chorando porque ele achou que ele ia morrer. Ele ia ter que dar todo o sangue dele para ela. E o médico falou, pergunta para ele, mas então por que ele fez isso? Por que ele doou o sangue achando que iria morrer? Aquele menininho olhou e disse, é porque ele era meu amigo. E eu não queria que ele morresse. Irmãos, amigo de verdade dá a sua vida. Porque é assim que a palavra de Deus nos fala. Só que amigo assim, só Jesus. Amigo assim, só Jesus. Porque Ele sim, na cruz do Calvário, deu todo o seu sangue para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Que hoje você saia daqui, principalmente você que nos visita, e que você possa dizer assim, naquele dia, no dia 21 de junho de 2026, eu encontrei esse grande amigo. Ou eu fui encontrado por Ele, pelo melhor amigo que existe, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Porque amigo assim, só Jesus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar mais uma vez, amigo de Deus. Porque não existe, irmão, não existe nada melhor do que nós sermos amigo de Deus. E se você foi tocado por essa palavra, e você quer ser amigo de Deus nessa noite, eu convido você a orar aí aonde você estiver, entregando a sua vida
a esse melhor amigo. A esse amigo que não falha, que te ama de verdade, que nunca te abandonou e jamais vai te abandonar. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Declare isso mais uma vez. Não existe nada melhor. Não existe, não existe. Do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Sim, Jesus. Tu és o nosso melhor amigo, Pai. Esse amigo que um dia se entregou a si mesmo por amor a cada um de nós. Pai, nós te louvamos por isso, porque não existe nada melhor do que sermos seus amigos. A tua palavra diz que o Senhor já não nos chama mais de servo, mas somos seus amigos. Oh papai, eu oro por cada pessoa que entrou aqui neste lugar. O Senhor conhece o coração de cada um dos nossos visitantes, de todos que estão aqui conosco nessa noite. Oh Pai, aqueles que nessa noite entenderam que precisam desse amigo, precisam do Senhor, que nessa noite eles possam entregar a sua vida ao Senhor.
Que eles possam entregar as suas vidas a Ti e dizer hoje, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor, ao bom amigo, como meu único e suficiente Salvador. Pai, que o Senhor esteja sempre ao nosso lado. Talvez há alguém aqui entre nós que acha que o tempo já passou. Jesus já desistiu de mim. Oh Senhor, que nessa noite essa pessoa sinta-se abraçada pelo Teu Espírito Santo. Sinta-se amada pelo Senhor. Sinta-se acolhida. Que essa pessoa hoje sinta uma alegria tão grande no seu coração, que ela saia daqui impactada por esse poder e por esse amor. E Jesus, que esse amor faça essa pessoa nunca mais sair de perto do Senhor. Ó Papai, nós Te louvamos. Obrigada porque o Senhor nos conhece. Obrigada porque o Senhor se compadece de nós. O Senhor chora conosco. O Senhor nos ama de verdade. Por isso, Senhor, que a Tua graça seja derramada nesse lugar, nessa noite. Senhor, eu não quero expor ninguém, mas eu sei que existem vidas aqui no nosso meio, Pai, que precisam tomar uma decisão nessa noite. A decisão de entregar e correr para os braços desse bom amigo Jesus. Que eles possam, Senhor, nessa noite, fazerem isso aonde eles estão, no banco mesmo, Pai. Que eles possam se entregar ao Senhor, não a uma religião, mas ao bom amigo Jesus. Obrigada, Senhor, porque amigo assim, só Jesus. É o que nós Te pedimos, Pai, já Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém.